Talvez uma das maiores curiosidades das pessoas é quanto que um advogado cobra para trabalhar no processo ou para fazer algum serviço jurídico. Eu recebo muito comentário aqui também nos meus vídeos a respeito de cobrança de honorários e eu até estou evitando responder esse tipo de vídeo porque são questões polêmicas, né? Eu não quero ficar opinando em trabalho de outro advogado, pô, não estou ganhando nada para fazer isso aqui, não tem sentido eu ficar intrometendo no trabalho de outro advogado, da mesma forma que eu não gostaria que fizessem comigo. Mas eu sei que tem uma curiosidade muito grande, uma falta de conhecimento muito grande em relação à cobrança de honorários. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui bem específico. E eu só vou te pedir duas coisas, tá? Tenta assistir o vídeo todo antes de vir reclamar, de xingar, de gostar, de curtir. Se curtir, deixa o like. Se não curtir, pode descurtir aí também, tá? Pode comentar que não gostou. Explica aí por que não gostou, para eu melhorar nos próximos vídeos. Quem sabe até surge algum tema para um novo conteúdo. Então tenta assistir o vídeo até o fim, antes de vir reclamar. E a segunda coisa que eu vou te pedir, se inscreva no canal, porque isso me ajuda, tá? É uma forma de você me ajudar, de eu ver que esse conteúdo está fazendo sentido, de ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, tá? A única coisa que eu te peço é um clique, né? Não te custa nada e me ajuda bastante você se inscrever aqui no canal. Beleza? Então, olha só, vamos entender essa questão de cobrança de honorários. Eu tenho um vídeo muito antigo aqui, que é o vídeo que eu mais tenho visualização aqui no canal, que eu falo um pouco sobre essa questão de cobrança de honorários. Resumidamente, lá eu falo o seguinte: advogado cobra o que acha que vale o serviço. Se o cliente aceitou, fica difícil reclamar depois. O que eu entendo que o advogado não poderia fazer, e aqui não é porque é o advogado, mas qualquer prestador de serviço, é cobrar o valor X e lá ao final do serviço simplesmente falar assim: ah não, agora eu quero 2x, quero 3x. Cara, vocês vão concordar comigo que isso não é certo, tá? Independente de ser advogado ou qualquer outro prestador de serviço, né, se a pessoa combinou o valor X, tem que cobrar o valor X. Não pode chegar lá ao final e falar assim: ah, trabalhei muito, então eu quero 2x. Né? Você vai surpreender o seu cliente. Isso não faz o menor sentido. Eu entendo que isso é errado, né? E não dá para acreditar que alguém entenda que isso é correto. Embora nesse vídeo lá, alguns advogados me xingaram, falando que pode surgir alguma demanda extra no decorrer da prestação de serviço e por isso teria que cobrar um valor maior. Tá, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso aqui mais para frente, mas vamos lá. Primeira coisa então, para vocês entenderem. O advogado ele é um prestador de serviço como outro qualquer. Qualquer prestador de serviço vai o quê? Vai cobrar aquilo que entende que vale o seu serviço. Se você entende aí que o serviço vale R$1.000, cobra R$1.000. Se você entende que vale 1 milhão, você vai cobrar 1 milhão. Você cobra aquilo que você entende que vale o seu serviço. E o cliente? Se você contrata alguém, se você vai contratar alguém, pede um orçamento e a pessoa te passa um orçamento que está acima das suas condições ou que você não concorda, que você achou caro, o que você faz? Você não contrata. Você procura um mais barato, você procura alguém que você consiga pagar, você procura a defensoria pública que é gratuita, mas você simplesmente não paga. Você procura um advogado, o advogado te cobra 1 milhão para te defender. O que você faz? Se você não tem esse 1 milhão ou você não quer pagar esse 1 milhão, você simplesmente procura outro. Aqui, estou falando exclusivamente de dinheiro, né? Se você quer arriscar, não vou entrar aqui em questão de competência profissional, experiência, conhecimento, né? Porque eu quero acreditar que se o profissional cobra muito é porque ele tem um valor ali para estar cobrando muito. Ou porque ele tem experiência, ou porque ele tem muito conhecimento, estuda, né? Vai agregar alguma coisa ali, vai conseguir trabalhar no seu processo, no seu caso, é um especialista naquela área, por isso ele tem que cobrar um valor condizente com o trabalho que ele vai oferecer, né? E assim, galera, tem uma discussão muito grande, a tabela da OAB limita o valor que o advogado cobra, o advogado tem que seguir a tabela da OAB. Não, tá? Não é assim. A tabela da OAB ela é uma sugestão de piso, de mínimo que o advogado deveria cobrar, tá? Então, obviamente, o advogado pode cobrar muito mais do que está na tabela. E não deveria cobrar menos. Na prática, acontece muito do advogado cobrar menos, tá? Quase todos os advogados acabam trabalhando menos, porque tem alguns valores ali na tabela da OAB que destoam da realidade. E só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu estou abrindo a tabela da OAB aqui, só um exemplo bem simples aqui para vocês verem, tá? Vou citar aqui como exemplo o direito penal.
Olha só que interessante. Um habeas corpus. A tabela do AB, essa tabela aqui é do Rio de Janeiro, ela sugere que o habeas corpus seria R$ 5.485,56. Vamos ser honestos aqui, vamos refletir em cima disso. Você acha mesmo que um advogado de renome, um grande advogado aí, aqueles que são top, assim, que tem aqueles escritórios chiques, gigantescos, conhecido no país inteiro, que pega um cliente lá, por exemplo, um mega político envolvido em caso de corrupção, em caso de estelionato, em caso de fraude, e aí ele vai fazer um habeas corpus para esse político, você acha mesmo que ele vai ficar limitado pela tabela da OAB e vai cobrar apenas R$ 5.400? Gente, olha só, tem advogado criminalista aí cobrando 500 mil, 1 milhão para defender os políticos tops aí, né? Por quê? Porque ele entende que aquele serviço dele vale 500 mil, 1 milhão e porque tem gente com 500 mil, 1 milhão para pagar, para contratar. Então, a tabela da OAB ela não limita, ela é um piso, tá? Ela é um mínimo. Em alguns casos, né, dependendo da situação, talvez não vai ter ali muito como o advogado cobrar esse piso, mas é uma exceção, tá? Então, entendam que a tabela da OAB não limita o advogado não é obrigado a cobrar aquilo que está na tabela da OAB, tá? Não é um máximo ali que o advogado pode cobrar. E quais as formas de cobrança que o advogado pode utilizar, tá? Para vocês entenderem. Basicamente, qualquer outra forma de cobrança de um profissional qualquer, tá? De qualquer outro prestador de serviço. E aí, tem advogado que cobra somente o valor inicial, tem advogado que cobra somente o valor final, tem advogado que cobra o inicial e o final, tem advogado que cobra uma taxa de acompanhamento de processo. Teve uma época da minha profissão, da minha carreira, que eu tentei instituir isso, mas estava me dando mais dor de cabeça do que lucro, que é basicamente mensalmente eu cobrava uma parcela mínima ali para acompanhar os processos. Então, enquanto o processo estivesse tramitando, eu cobrava ali uma parcelinha, um valor mínimo, para ficar acompanhando aqueles processos. Afinal de contas, o processo pode demorar 1 ano, como pode demorar 10, né? E aí, se não cobrar o valor adequado, eu posso trabalhar muito e ganhar pouco, ou ter um prejuízo ali com aquele trabalho. Então, essa taxa de manutenção, de acompanhamento de processo, ela às vezes acaba equilibrando um pouco essa relação, né? Mas, para mim, não fez muito sentido isso, mas eu sei que tem muitos advogados que trabalham dessa forma. Tem advogado que cobra porcentagem, tem advogado que cobra um valor fixo mais uma porcentagem. Então, gente, tudo é conversado, tá? Essas formas de pagamento. O que é importante vocês saberem? É importante combinar isso desde o começo, tá? Ter isso muito bem discutido e, obviamente, colocar isso por escrito, ou um contrato de prestação de serviços, ou, na pior das hipóteses, formaliza por e-mail ou por conversa de WhatsApp, mas alguma coisa por escrito. Esse negócio de conversa de boca sempre dá confusão. Tem muita gente que comenta aqui nos meus vídeos exatamente o problema com isso. Fala assim, quando eu fui cobrar o advogado, ele me falou que o valor era X e agora que o processo acabou, ele está me cobrando que é Y. E aí eu pergunto, tem contrato? Não. Tem isso registrado de alguma forma? Não. Ele só me disse isso na época, há 2, 3 anos atrás. Cara, aí fica difícil, né? Às vezes nem você mesmo que contratou o advogado lembra direito o que ele te falou há 2, 3 anos atrás. Então é interessante ter sempre tudo isso documentado, né? Mesmo que você não pegue ali um contrato, às vezes na correria ali o advogado vacila, não faz um contrato, você também vacila, não pede um contrato, mas aí depois que você sai do escritório, você manda um WhatsApp lá, fala assim, aí doutor, só para fechar então, só para a gente combinar, né? Causa tal aqui, você vai fazer tais serviços, o valor é esse mesmo, posso fechar, posso te pagar aqui, né? Eu já te paguei, me manda um recibo, alguma coisa assim, só para aquilo ficar documentado por escrito e você não ter um problema muito grande lá na frente, tá? E aí entra na parte que eu já falei no outro vídeo, que seria cobrar um valor diferente. Muita gente fala assim, poxa, o advogado me falou que ia cobrar 30% de honorário e agora que o processo acabou ele quer me cobrar 40%, ele quer me cobrar 50%, isso pode? Eu entendo que não. Se o combinado foi 30%, tem que valer aqueles 30%. Imagina só um caso aí, você contrata um pedreiro, ele te cobra 5 mil e no final da obra ele fala que teve muito trabalho e agora quer receber 10. Alguém consegue achar isso justo? Eu não consigo achar isso justo. Se ele combinou 5, né? Se ele teve muito trabalho, problema dele, né? E da mesma forma vale para o advogado. Se o advogado teve muito trabalho e cobrou pouco, problema nosso, problema meu, problema do outro advogado, né? É nossa obrigação saber cobrar honorário condizente com o serviço que a gente vai apresentar. Então, se você não sabe como cobrar honorário, né, e da mesma forma que eu já fiz muita besteira na minha profissão, principalmente quando a gente forma,
que isso a gente não aprende na faculdade. Às vezes a gente cobra um valor, tem um trabalho gigantesco naquele processo e quando você para pensar, aquele valor não compensou, não valeu a pena todo aquele trabalho que você teve. Mas aí, o que seu cliente tem com isso? Nada, né? Eu não posso chegar para o cliente depois e falar, pô, trabalhei demais, me paga mais aí. Não tem como, né? A nossa obrigação é saber cobrar o honorário. Na dúvida, então, que erre para cima, que erre para mais. Hoje em dia, dificilmente eu passo por isso, porque eu cobro o valor que vai ser condizente com o meu trabalho. Se eu vou trabalhar pouco, beleza, eu cobro pouco. Se eu sei que eu vou pegar um processo ali que eu sei que vai ter recurso até o TST, até o STF, todas as instâncias lá, principalmente na área trabalhista que é que eu atuo, né? Eu sei que a outra parte vai recorrer de tudo que é jeito. Eu sei que vai ter prova pericial, eu sei que vai ter prova testemunhal, eu sei que vai ter 2, 3 audiências no processo. Eu sei que eu vou ter que fazer reunião com o cliente, eu vou ter que responder o cliente, acompanhar o processo 2, 3, 5 anos. Eu vou cobrar um valor condizente a esse serviço. Porque se eu cobrar pouco, eu não posso chegar lá na frente e reclamar do cliente depois que eu cobrei pouco. E aí alguns advogados lá nesse vídeo me xingaram falando assim, pode ser que surja algum serviço extra. Cara, sua obrigação, minha obrigação, nossa obrigação já é prever eventuais serviço extra. Coloca no contrato o seguinte assim, olha, eu vou cobrar o valor X para fazer o serviço X. Se for necessário fazer um serviço Y, opa, aí a gente vai sentar e discutir um valor para aquele serviço Y. Pronto. É um exemplo que eu coloco nos meus contratos, que pode acontecer muito, assim, eu presto serviço para a empresa. Eu coloco que se tiver audiência presencial aqui na cidade onde eu moro ou nas cidades próximas, eu vou pessoalmente, eu faço essa audiência presencial. Mas se tiver audiência, por exemplo, numa cidade muito longe ou num outro estado, por exemplo, que a empresa está sofrendo processo, eu preciso contratar um advogado lá para fazer essa audiência, aí a empresa vai arcar com os honorários. Eu já deixo isso bem claro. É um serviço extra, é um problema extra e eu já deixo bem claro que é a empresa que vai arcar com isso. Então eles já me contratam sabendo que se ocorrer essa hipótese, eles vão ter esse gasto extra. Eu deixo tudo bem claro para o cliente e é uma forma de não ter problema, né? Eu sei que... E aí pode surgir aí diversas questões. Antigamente tinha muito gasto com fotocópia, né? O Xerox. Às vezes tinha muito que ir nos tribunais antes do processo ser eletrônico. Hoje em dia com o processo eletrônico ficou muito fácil. Mas quando o processo era físico, às vezes o advogado tinha que ficar indo lá no fórum, então às vezes cobrava valor de táxi de cliente, valor de Uber de cliente, né? E aí assim, desde que tudo seja previamente combinado, não vejo problema, tá? E aí pra gente finalizar esse vídeo, o que o advogado não pode fazer, o que o advogado não poderia cobrar, que podemos dizer assim que é proibido? Nas causas envolvendo porcentagem, quando o advogado cobra uma porcentagem do valor que o cliente vai ganhar, o Código de Ética diz que o advogado não deveria ganhar mais do que o cliente, tá? E aí surgem os problemas, tá? Como o código diz que o advogado não pode ganhar mais, então, em teoria, se o advogado te cobrar 50%, não teria ilegalidade ali, não teria nenhum problema. A segunda questão é, se o advogado ganhar mais, se o advogado cobrar mais, o que faz? Cara, aí você vai ter toda uma dor de cabeça de reclamar na OAB, de abrir uma reclamação na ouvidoria, e até mesmo de entrar com um processo contra esse advogado para um juiz analisar se de fato essa cobrança foi superior ou não foi superior, se houve uma infração, se não houve uma infração, se está proporcional ou desproporcional. E aí sim, se o juiz entender que houve uma ilegalidade ali, ele vai mandar restituir, vai mandar devolver, vai condenar o advogado a devolver alguma coisa, tá? Mas aí você vai ter todo esse trabalho, toda essa dor de cabeça de entrar com outro processo contra o advogado, né? Então, assim, existe essa limitação e aí é nas causas envolvendo essa questão de cobrar porcentagem, de cobrar valor, né? Normalmente aí causas que envolvem apenas valor financeiro, né? Como exemplo também, minha área trabalhista. Eu entro com um processo lá para cobrar valor de rescisão. Obviamente que em teoria, sim, se for analisar o que eu falei aqui, eu não poderia cobrar mais de 50% do cliente, eu não posso ganhar mais do que ele da rescisão dele, né? Por outro lado, se é um processo aí que não envolve pecúnia, não envolve valor, mas algum outro direito qualquer, em tese, o céu é o limite. Por exemplo, vocês já viram casos, de vez em quando a gente vê, e aí são casos exceção, tá? Que o trabalhador é autorizado a reduzir a jornada de trabalho para cuidar de um parente doente, de um filho que tem algum problema médico, ou de um pai que está idoso, e aí aquele trabalhador consegue na justiça reduzir a jornada de trabalho. E aí vocês vão concordar comigo que esse caso não envolve dinheiro em si, envolve apenas ali
uma situação, um problema que a pessoa precisa resolver, e aí não tem como colocar um preço na solução desse problema, né? Não tem como falar que esse problema seria R$1.000 e eu só posso cobrar 500. Não existe isso. Imagina, por exemplo, aí um divórcio, tá? Um divórcio complexo envolvendo guarda de filho. Não tem como você estabelecer um valor ali que seria na sua satisfação em ter solucionado essa questão envolvendo a guarda dos seus filhos. Um inventário, como é que você vai limitar ali a questão do inventário, de solucionar todos aqueles problemas que vêm de inventário, questões criminais, né, representação em audiência, habeas corpus, essas coisas, não envolve ali o dinheiro, a pecúnia em si, então não tem como colocar limite. E aí volta o que eu falei no começo do vídeo, se o advogado entende que o serviço vale R$1 milhão, cobra R$1 milhão, se você concordou e pagou, depois não adianta chorar, né? Tem muita gente que às vezes comenta que meu advogado cobrou 5 mil e achou um absurdo, meu advogado cobrou 10 mil e achou um absurdo. E eu só fico pensando, se o advogado cobrou 5, 10 mil, você achou um absurdo, por que que você concordou, por que que você fechou, por que que você contratou o advogado se você achou esse valor absurdo? Não faz o menor sentido, né? Quando eu quero um profissional, preciso de um profissional, vou no médico, o médico me cobra lá R$700 a consulta, eu não consigo entender por que que a consulta dele vale R$700. Vou procurar alguém que cobra 500, vou procurar alguém que cobra 300. Agora, se eu entender que a consulta vale aqueles 700 e eu tenho 700 para pagar, eu pago. Depois não adianta eu ficar reclamando que me cobrou caro, que isso é um absurdo, que eu quero meu dinheiro de volta. Não tem como, né? Então, essas são as considerações que eu queria fazer. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu acredito que eu abordei todos os assuntos envolvendo essa questão de cobrança de honorário, né? Para concluir aqui, essa questão também de cobrança de honorário que eu falei lá no começo, que envolve muito o conhecimento, a prática do advogado, também a complexidade do processo, né? Cada área vai ter sua complexidade, alguns processos são mais simples, outros são mais complexos. A gente sabe quando o processo pode acabar em 1 ano ou pode acabar em 10, tem processo que dura 5, 10, 15 anos. Não tem como o advogado cobrar um valor muito baixo, né? Então, isso que eu queria passar para vocês. Espero que o conteúdo tenha sido útil, espero que o conteúdo tenha ficado claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí, mas já alerto que não vou ficar dando consultoria gratuita aí nos comentários, tá? Não vou ficar dizendo se o seu advogado cobrou tá certo ou tá errado. Não tem como eu fazer isso até mesmo sem ver o processo. Pô, como é que eu vou opinar no trabalho de outro profissional sem ver o trabalho dele, sem saber o que você conversou, o que você combinou, se tem contrato, se não tem contrato, se tá certo, se tá errado? É impossível eu ficar respondendo esse tipo de comentário, tá? Mas fora isso, se for alguma coisa aí genérica, abstrata, pode comentar que eu tô sempre tentando responder todo mundo, beleza? Então é isso, até o próximo.